Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar exclusivo e ao vivo aqui na plataforma, tá? Onde a gente traz bastante informações técnicas aí para o desenvolvimento dos seus projetos de sistemas embarcados e IoT. Hoje o tema é Narrowband IoT, um tema aí super atual, né? E que vai ajudar vocês aí a desenvolver os produtos conectados. Trouxemos aqui hoje o João Dúlios, né? Um especialista da PPIM, para falar sobre o desenvolvimento de soluções utilizando, né, um SIP da Nordic, o NRF 9160. Tá joia? A gente ainda tem um tempo, entrei antes aqui para ver se está tudo ok com a gente e tal, e estamos aí ao vivo. E aproveitem para deixar suas perguntas. Esse webinar é um webinar exclusivo aqui do Embarcados, onde quem está promovendo é a Mouser Electronics. A Mouser Electronics está trazendo aqui os seus apoiadores, né? As empresas que trabalham junto com a Mouser Electronics e que fornecem, né, e são fabricantes. Hoje a gente está mostrando aqui uma solução da Nordic, que é uma solução bem nova, e todos os engenheiros aí que já conferiram sabem que ele proporciona assim, uma lista de materiais bem reduzida e uma melhoria no consumo de energia, né? Ou seja, dá para fazer sistemas com baterias ainda menores, né, com a mesma capacidade dos outros modems, né? Ele não é só um modem, ele é um SIP, então ele vem junto com um processador, mas aí eu vou deixar para o especialista, o João Dúlios, falar para a gente sobre esse dispositivo. Então, nesse webinar, você aprenderá como é a comunicação Narrowband IoT e quais os recursos permitem uma comunicação de baixo consumo. Você vai entender como os recursos impactam na redução do consumo e quando você deve utilizá-los no seu projeto, e como configurar e testar esses recursos com os kits da Nordic, com esse SIP, né, o NRF 9160, e como medir a corrente do seu dispositivo em tempo real utilizando um dos kits também desse SIP. Deixa eu chamar para a sala aqui o João Dúlios, que já está a postos e vai fazer a apresentação aí por 40 minutos para a gente. Tudo bom, João? Olá, Thiago, tudo bom? Boa tarde. Com você. Tudo bom? Bom, pessoal, sou o João Dúlios, eu sou engenheiro de aplicações da BPM. A BPM, nós somos representantes de alguns fabricantes de semicondutores, entre eles a Nordic. Eu estou já há 8 anos trabalhando na BPM, nesse lado mais perto dos fabricantes, com parte de treinamento para clientes, a parte toda a discussão de projetos, suporte a desenvolvimento de projetos. Esse acaba sendo o meu dia a dia na BPM. Então, minha ideia hoje é trazer para vocês um pouco mais de informações sobre o desenvolvimento, não só de NB-IoT, mas de comunicação celular baixo consumo com os kits da Nordic. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, aqui. Primeiro comentando um pouquinho, né, então como é que são essas tecnologias. Aqui é uma evolução dos Gs, né, os Gs, que a gente chama V2G, 3G, 4,5G e tudo mais, nada mais são do que, digamos assim, quem está acostumado com Git, com repositórios, são tags, na verdade, né, então são várias normas que são lançadas pelo 3GPP, tá, sobre comunicação celular, e de tempos em tempos eles dizem, esse conjunto de normas aqui é 2G, esse conjunto de normas é 3G, 4G, 5G. Tá? Então, a gente ainda vê bastante no mercado o pessoal usando 2G para comunicação celular, que é uma tecnologia mais antiga, né, mas bem amplamente implantada, e lá nos meados do 4G surgiu as LPWAN celulares, a LTM e o NB-IoT, justamente para fazer essa parte de comunicação machine to machine ou Internet of Things de dispositivos embarcados. É importante frisar, tá, aqui nesse diagrama que o LTM e o NB-IoT eles fazem parte do 5G. Tá? 5G não é uma coisa totalmente disruptiva que vai jogar fora o 4G fora. O 5G ele usa boa parte da base do 4G na sua estrutura. Tá? Então, um dos pilares do 5G, que é o Massive IoT, que seria uma grande quantidade de pequenos dispositivos conectados, usa justamente essas tecnologias de LTM e NB-IoT que a gente vai apresentar um pouquinho hoje. Tá? Então, a gente diz que isso são tecnologias à prova do futuro. Tá? Todas as operadoras já têm suas redes implantadas, então, cada vez mais está mais amplo o suporte a essas redes LPWAN celulares, e com a vinda do 5G vai ficar mais amplo ainda. Tá? Avançando aqui um pouquinho,
Então, comentando um pouquinho sobre essas tecnologias, né? Então, temos o LTM, que é também chamado de CAT-M1, e o NB-IoT, também chamado de CAT-NB, daí tem o NB1 e o NB2. Tá? O LTM ele vai ter uma taxa um pouco mais alta, porém, ele tem uma largura de banda maior no espectro. Isso faz com que ele tenha um alcance um pouco menor, tá? Porém, ele tem suporte total à mobilidade. O que seria mobilidade? Eu estou me movimentando no espaço, eu consigo detectar que tem uma antena mais perto de mim com um sinal melhor, eu consigo fazer o handover, eu consigo trocar para aquela antena. Tá? Tem suporte a roaming e ele vai ser mais efetivo em taxas médias. O CAT-NB, quando lançado aqui, ele era o CAT-NB1, ele tinha essas taxas aqui um pouco mais abaixo, porém, ele tem uma largura de banda bem menor. E por ter uma largura de banda menor, o próprio nome, Narrowband IoT, ele consegue ter um alcance maior, em especial uma penetração de subsolo maior. Tá? Especialmente que aqui no Brasil, quem está implantando NB IoT, as operadoras estão utilizando 700 MB, a B28. Para a LTM, eles estão usando a B3 de 1.800 MB. Então, 700 MB vai ter um alcance e uma penetração maior. Porém, o NB-IoT ele não tem nativamente essa mobilidade, essa troca automática, essa troca inteligente, digamos assim, de antenas. Ele faz um pouquinho diferente. Tu está conectado numa antena, quando tu perder a conexão com essa antena, tu vai procurar de novo antenas e vai achar uma outra mais perto, caso tu tenha te movido, e daí tu vai te conectar nela. Tá? Com a vida do NB2, essas taxas aumentaram um pouquinho. O tempo de bit é o mesmo, tá? O NB2 ele não fala mais rápido que o NB1, digamos assim, em tempo de bit, porém ele tem um frame maior, então por isso que ele tem mais dados. Tá? E ele traz algumas pequenas melhorias na parte dessa detecção de mudança de antena. Né? Então, porém, ainda não é um handover completo. Tá? Ele consegue mais rapidamente detectar que ele perdeu uma conexão e estabelecer uma conexão nova com a outra antena mais perto, em caso de movimento. Tá? Então, aqui, tipos de produtos. Né? LTM, normalmente a gente vê aplicações com quantidade de dados maior e também com mais mobilidade. Né? Para NB-IoT, que depois eu vou fazer demonstração hoje, especialmente por aquela questão de ter um alcance maior, ter uma penetração no subsolo maior e não ter tanta mobilidade, a gente vê especialmente dispositivos mais estáticos, né? Então, a parte de metering de água, luz, a parte de estacionamento, manutenção preditiva de produtos, monitoramento de motores usando NB-IoT. Porém, existe bastante gente trabalhando com NB-IoT para rastreadores também, justamente por aquela questão que eu comentei de ter um alcance maior e ter uma penetração em subsolo, em obstáculos maiores que o LTE. Tá? Falando um pouquinho aqui do item da Nordic, o SIP ali que o Thiago comentou no início. Tá? Então, esse aqui é o carinha da Nordic, ele é um SIP, ele tem vários silícios ali dentro, ele fala LTM, NB-IoT e tem um GPS integrado. Tá? Então, nesse carinha aqui, de 10 por 16 milímetros, tá? Um carinha bem pequeno, a gente consegue desenvolver uma aplicação completa aqui dentro. Por quê? Como eu comentei que ele é um SIP, ele tem aqui como principal um dual-core M33. Tá? Um dos cores está dedicado ao modem, o modem implementado em cima desse core M33, e o outro core fica livre para tu rodar a tua aplicação. Tá? Tu vai ter aqui, então, um core M33, 128 MB, aqui com RAM e flash específica para a tua aplicação. Então, aqui é um primeiro diferencial que eu vejo desse cara, é tu não precisar ter um microcontrolador externo. Tá? Tu consegue fazer tudo dentro dele. Isso simplifica BOM, isso diminui consumo, tá? Isso simplifica a tua fonte de alimentação. Tu não precisa alimentar 2 CIs. Tá? Ele tem um PMIC interno aqui dentro. Então, toda a conversão aqui da alimentação dele para cá, ele faz internamente. Ele tem aqui uma série de passivos e cristais, então não precisa não botar nem cristal externo. E aqui tu tem um front-end de RF, tá? Com uma saída para a parte de GPS e uma saída para a parte de LTE. Tá?
Aqui um slide que eu acho bem ilustrativo. A Nordic considera que tu precisa de 12 componentes para fazer a BOM desse produto. Tá? Uma entrada de bateria, algum sensor, claro, para fazer a tua aplicação ali, um acelerômetro, sensor de temperatura, de gases, o que for aqui. O teu SIM card ou o teu eSIM, que ele suporta aqui também. Uma antena de GPS, uma antena de LTE. Existem algumas antenas, inclusive, compartilhadas que tu pode botar aqui num único componente, ou tu pode botar antena GPS, aquela mais comum que o pessoal usa, uma PET antena, que é um quadradinho, e aqui botar uma antena LTE. Tá? Então a BOM desse cara é muito reduzida. Isso aí também faz com que tenha um consumo menor. Tá? Ele vem em 3 modelos. Tá? Tem um modelo que é só LTM, um modelo que é só NB-IoT, e um que eu brinco que é o tudão, tá? Que tem LTM, NB-IoT e tem o GPS. Ok. Aqui a parte da certificação. Então, ele já está o CIP já está pré-certificado pela Anatel, bandas 3, 5 e 28. As que estão sendo mais usadas hoje são a 28, que é 700 MB, especialmente para NB-IoT, a B3, que é 1800, especialmente para LTM, e também tem a B5, que é 830, por aí, 850, que ela também é prevista para esse tipo de aplicação, mas as operadoras ainda não vi utilizando. Tá? Então a gente já tem aqui no device, já tem um marking aqui da Anatel, em todos os dispositivos produzidos. Operadoras. Tá? Então essas aqui são as operadoras que eu, pessoalmente, já testei esse device. Então com a Vivo já utilizei com LTM, NB-IoT, já testei com a TIM com NB-IoT, já testei com a Claro com LTM. Tem informações que a Claro começou também com NB-IoT, mas eu não tive acesso ainda a nenhum SIM card deles para testar. Assim que tiver, eu atualizo vocês disso. E também já testei com outros provedores, como a Virtuais, que é um broker de serviços. Tá? Então, o SIM card que eu vou demonstrar hoje aqui, na parte prática, daqui a alguns minutinhos, vai ser um SIM card da Virtuais, rodando na rede NB-IoT da TIM. Tá? E já testei com algumas soluções de SIM cards multioperadoras, tá? Como a SAI, Sauracom e também a eBasis, que está faltando um íconezinho aqui. Tá? Vamos entrar então, acho que na parte que importa hoje aqui, tá? Que eu queria mostrar para vocês, que é como é que a gente trabalha com quais são os mecanismos do NB-IoT e do LTM, tá? Para conseguir fazer uma comunicação de mais baixo consumo. Vou explicar um pouquinho a teoria, tá? Como é que funcionam esses modos de power saving, e depois eu quero mostrar o ferramental da Nordic para a gente enxergar isso acontecendo em tempo real. Primeiro, tá? Existem 2 estados principais numa conexão LTE. Tá? Existe uma conexão, um estado que a gente chama de conectado, RRC Connected, aqui, tá? Onde a gente faz a transmissão, transmitir um pacote MQTT, por exemplo. Eu vou ter aqui o momento onde eu tive essa transmissão, onde eu tive um pico de energia, porque eu estou fazendo a transmissão dos dados. Depois eu vou ter um período que eu vou continuar ainda conectado na operadora, recebendo informações dela, transmitindo status, e eu vou ter vários contadores ali internos da comunicação que vão estar ativos para fazer algumas temporizações. Junto desse estado conectado, existem os paging opportunities. O que é isso aqui? Tá? Por que esse grande pico aqui de energia, de corrente aqui? É porque eu estou transmitindo. Então, eu estou transmitindo, eu posso transmitir até 23 dB de TX, dependendo da distância que eu tiver da operadora. É feito isso automaticamente. Tá? É um acordo que é feito com a operadora e é, digamos assim, negociado qual é a potência que eu estou transmitindo. Então, ela pode ser até 23 dB de TX. Então, aqui eu estou transmitindo, porém, enquanto eu estou conectado, eu tenho que estar ouvindo a operadora. Eu tenho que ver se tem algum pacote para mim, se tem algum pacote de informações de configuração. Eu tenho que ficar ouvindo ela. Então, é acordado com a operadora alguns time slots que eu vou escutar ela. Esses time slots aqui são esses paging opportunities, oportunidades de paging, onde eu recebo esses pacotes da operadora. Tá?
E como é que funciona, então, essa saída desse estado para o próximo? Eu transmiti dados, tá? Eu transmiti uns 50 bytes num UDP ou um TCP. Transmiti, estou com o meu TX ligado, terminei de transmitir. No instante que a operadora detecta o término dessa transmissão, ela inicia um timer, que é um timer de inatividade. Tá? Então, isso varia de operadora, dentro da mesma operadora varia por APN, então isso pode ser configurável. Normalmente ele varia entre 0 e 60 segundos. O que seria isso aqui, então? Eu transmiti, a operadora, ela me segura conectado nela, esse estado conectado que consome mais energia por 10, 20, 60 segundos. Ela me força a ficar conectado ali, porque é um timer do lado dela. Então, eu terminei de transmitir, inicio um timer lá. Tá? Então, começou a contar lá, digamos que seja 60 segundos. Começou a contar aquele timer. Se em 60 segundos eu não transmitir mais nada, ela vai me mandar um pacote de RRC release dizendo, João, tu pode liberar a tua conexão. Então, a gente vai para o próximo estado, que é o estado de idle. Tá? Aqui vão ter menos contadores de estado, vai ter menos comunicação entre o elemento, o user element, o modem e a operadora. Esses pages vão ser vão existir ainda, essas pages para poder ouvir o que o operador quer falar comigo, vão ser mais espaçados e eu vou ter um consumo bem menor de energia. Tá? Se eu fizer uma nova transmissão nesse período aqui de Inactive Timer, ele vai reiniciar esse timer. Tá? Por que tem isso aqui? É justamente para a operadora não ter que lidar com clientes transmitindo, desconectando, daí conectando de novo, transmitindo, desconectando num período muito curto. Isso é muito custoso, tá, para a operadora. Tá? Como é que funciona o processo de tu conectar um dispositivo na operadora? Existem dois momentos principais. Tem um que é o registro na rede, que ele usa bastante energia, que é onde tu passa os dados do teu SIM card, tu faz o registro lá, tu fala quem tu é. Uma vez registrado, tu pode desconectar e desconectar por pequenos períodos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante. Tá? Mas qual é a ideia aqui? É evitar que tu tenha que ficar desconectando e conectando nesse período aqui. Então, ela força isso para garantir essa estabilidade de rede. Depois que passou esse Inactive Timer aqui, ela te manda um comando dizer, modem, tu pode sair desse estado conectado, esse estado mais ativo, de maior gasto de energia, e tu pode ir para um estado de idle, onde tu vai ficar parado, mas eu quero que de tempos em tempos, a cada 2,54 segundos, eu quero que tu me escute por um pequeno período para eu poder me comunicar contigo. Por quê? Se eu estou em idle, por exemplo, e chega um pacote TCP para meu dispositivo, eu vou detectar num desses momentos aqui de paging que a operadora quer me mandar esse pacote, eu vou voltar para o estado conectado, vou levantar todo o modem e vou receber aquele pacote TCP. Recebi aquele pacote, eu terminei de receber aquele pacote, começou a contar de novo o timer de inatividade, quando ele estourou, ele volta para o idle. Então, sempre que tiver uma comunicação ativa, a gente volta para o conectado. Tá? Mas só que no dispositivos NB-IoT, por exemplo, sensores, um sensor de uma caçamba de lixo para ver o nível de lixo, por exemplo. Tá? Ele vai transmitir agora, tá, o nível dessa caçamba de lixo e vai transmitir de novo daqui 6 horas, daqui 12 horas. Então, eu faria uma transmissão, eu ficaria em idle por um período de horas, minutos, depende da aplicação, é claro, e daí eu vou voltar para conectado novamente para fazer uma nova transmissão. Tá? Então, esses aqui são os dois estados principais do LTE, né, que o NB-IoT e o LTE-M, o CAT-M1, usa. Aqui a gente não está indo em Power Save Mode. Tá? Por quê? Se eu ficar comunicando, se eu fizer esse caso da caçamba de lixo, eu uso esse exemplo que eu vejo aqui na frente. Esse caso da caçamba de lixo que ela vai transmitir a cada 12 horas. Eu fiz uma transmissão, eu teria que ficar durante 12 horas em idle, com esses pequenos pagezinhos aqui de tempo em tempo, tá? Para depois transmitir de novo. Ou seja, eu fico 12 horas com um gasto de energia que eu não preciso. Eu não preciso que a minha caçamba de lixo não vai acontecer nenhum evento que ela vai lotar de uma hora para outra, que ela precisa mandar um novo pacote de informação antes desse tempo específico.
Tá? Então, daí entra o modo PSM. Como é que funciona esse modo PSM, Power Saving Mode? Ele funciona da seguinte maneira. Tá? É feito um acordo com a operadora. Existem dois timers aqui. O timer T3412, que é o timer de PSM principal, e um outro timer, que é o Active Timer, que é o T3324. Como é que funciona, por exemplo? Tá? Eu vou negociar com a operadora. Eu vou dizer, operadora, esse meu dispositivo de IoT, essa minha caçamba, eu preciso transmitir a cada 4 horas. Tá? E eu não preciso receber nada nesse período. Eu só preciso transmitir a cada 4 horas e quero que tenha o menor consumo possível. Tá? Então, eu tenho aqui, fiz a primeira transmissão, tá? E aqui eu vou acordar um tempo de timer. Eu vou acordar um tempo de timer aqui, tá? Eu vou acordar um tempo de timer aqui eu vou acordar um tempo de timer aqui principal, então, que eu comentei. Então, eu vou dizer para ela, olha, operadora, eu vou me comunicar a cada 4 horas, tá? Então, e o que eu combino com ela com isso? Eu estou dizendo para a operadora, operadora, eu vou transmitir, eu vou dormir o meu modem, e eu preciso que daqui 4 horas, quando eu for falar de novo contigo, tu se lembre de mim. Por que isso aí? Tá? Eu comentei um pouco mais cedo. Existem o registro na rede, que é quando tu troca dados com a operadora e faz esse registro. Isso consome muita energia. Uma vez registrado, eu posso transmitir, me desconectar da rede por esse período e daí conectar novamente. Tá? E existe esse outro timer aqui, que é o Active Timer, que funciona o seguinte, no que a operadora te deu o release para tu ir para o espaço, para tu ir para o modo idle, tá? Tu acorda com ela, eu vou ficar ouvindo por mais 10 segundos, por mais 16 segundos esse timer, e depois sim eu vou entrar nesse período maior de dormir. Tá? Então eu poderia acordar aqui 16 segundos, onde eu fico ouvindo ela, a operadora ainda, e depois eu vou dormir até completar 4 horas. Quando completou 4 horas, eu posso fazer uma nova transmissão, ou eu sou obrigado a renovar, fazendo um attach, ali, um tal update que a gente chama. Tá? Para que tem esse Active Timer aqui? É caso, na minha aplicação, eu precise ouvir algum retorno de um AC, eu preciso ter, ok, a cada 4 horas eu vou transmitir, mas eu quero esperar por 60 segundos, por exemplo, caso venha algum pacote do meu supervisório na nuvem que precise comunicar com o meu dispositivo. Por quê? Quando em PSM eu estou com o modem morto, não estou ouvindo a rede. Tá? Então, por isso que é feito todo esse acordo. Eu queria demonstrar isso aqui para vocês na prática, que eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Tá? Deixa eu carregar algumas janelas aqui. Só mostrar aqui antes, tá? Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou mostrar? Opa! Sumiu o slide. Eu queria um instante. Beleza, João. Ó, só falando para o pessoal aqui, deixar suas perguntas aqui no chat, tá, viu, pessoal? Que as perguntas serão respondidas no final da apresentação. Perfeito. É aqui que eu queria demonstrar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma demonstração usando 2 kits da Nordic. O NRF9160, que é o kit desse SIP. Ele tem aqui o SIP, tem uma antena LTE, tem uma antena GPS. E esse outro kitzinho aqui, que é o Power Profiler Kit. Tá? Que ele é um kitzinho, um datalogger de corrente da Nordic. A gente pode alimentar esse cara aqui, através desses jumpers aqui. Tá? Ele vai alimentar e vai medir a corrente consumida. Tá? Deixa eu carregar aqui algumas telas para mostrar para vocês. O que eu tenho aqui, então? Falta uma tela que está... Deixa eu sair do modo apresentação aqui, que eu acho que é mais fácil. Aqui. E aqui, perfeito. Tá? O que eu tenho aqui? Tá? Eu estou conectado aqui no 9160 por uma serial. Então, esse item da Nordic roda o Zephyr RTOS lá dentro. Tá? Todo o desenvolvimento dele é baseado no Zephyr RTOS. Eu estou rodando lá dentro um terminal. Tá? Então, posso dar comandos direto dentro do 9160. Aqui, eu tenho a interface do kit Power Profiler, que é o datalogger de corrente.
eu posso fazer amostragem de corrente até 100 kilosamples, tá? É claro que ele tem um buffer limitado, então 100 kilosamples, por exemplo, eu vou conseguir capturar 500 segundos. Se eu descer para 10 kilosamples aqui, eu vou conseguir capturar mais de hora aqui de dados. Eu vou começar aqui com 100 kilosamples, só para mostrar os picos de correntes para vocês desse modem. Depois eu diminuo aqui para a gente poder ter mais tempo. Aqui eu defino qual é a tensão que eu vou alimentar. Já estou com o kit alimentado, por isso que ele está rodando aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar a captura aqui, tá? E vou pedir para o modem conectar. Então aqui eu tenho vários comandos aqui, por exemplo, que eu posso usar para mandar o modem conectar. Primeiro, tá? Aqui eu estou com o modem desligado. Tá? Então aqui a gente pode medir a corrente. Então, por exemplo, eu estou aqui com 2,82 mA com o modem desligado, numa aplicação que não é feita para ser baixo consumo. Eu tenho aqui uma serial, eu tenho aqui uma outra serial pegando trace, todas as mensagens do modem, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ela não é uma aplicação baixo consumo. Depois eu mostro para vocês uma aplicação realmente baixo consumo com esse cara rodando. Tá? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês vejam o formato das ondas que vão aparecer aqui e quero que vocês vejam também os picos, que é o que importa, que é os picos máximos que vão aparecer. Vou pedir para o modem conectar. Tá? Link from mode normal. Pedir para entrar nessa normal, ele vai conectar. E a gente vai ver aqui. Ele começou a conectar. Tá procurando a rede. Achou a rede. Conectou. Estou aqui conectado na rede NB8 da TIM. Deixa eu mudar aqui a escala. Tá? O que a gente tem aqui? Estou conectado na rede NB8 da TIM. Aqui está qual é a minha PN, meu IP, qual é o nível de sinal, qual é a banda. Estou na banda 28. Eu posso pedir mais informações, por exemplo. Aqui, tá? Eu posso pedir para mais informações do sinal aqui que ele me deu, tá? Qualidade de sinal e tudo mais. A gente pode ver aqui no terminal que ele foi para idle, tá? Então foi exatamente nesse instante aqui. Deixa eu diminuir a tela aqui, tá? Foi exatamente nesse instante aqui, ó. Eu iniciei ali, fiz a conexão. A gente tem aqui um pico. A gente pode medir esse pico aqui com a ferramenta. Eu seguro o Shift, seleciono aqui, tá? Ele deu um pico de 109 mA para conectar. 109 mA. Tá? E depois ele ficou o tempo que a TIM tem aqui de 20 segundos e caiu para a conexão. E caiu aqui para o idle, aquele que eu comentei. Então ele vai ficar aqui agora, nesse estado que ele está, ele vai ficar para sempre como idle. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou diminuir a taxa de amostragem só para ficar um pouco mais suave ali, para não trancar tanto. Tá? Vamos fazer assim. E, ok, estou conectado de novo. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou pegar e eu vou fazer algumas comunicações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir um socket com o servidor do Google aqui, só para eu mandar uns pacotes para lá. Tá? Ele conectou e abriu esse socket. Tá? A gente pode ver aqui, ó, teve o pico aqui novamente de comunicação, tá? Cerca de 70 mA aqui. Ele fez aqui esse pico que ele mandou dados, aqui ele abriu a conexão. Eu posso ver aqui embaixo, estou pegando o trace, tá? Eu consigo ver aqui a pesquisa de DNS que eu fiz contra o servidor do Google. Aqui teve o retorno do DNS e aqui o pacote TCP que eu mandei. Eu poderia ver as mensagens da operadora que estão vindo aqui. Esses CIB2, CIB3 são tudo informações da operadora. Eu fiz essa transmissão, eu poderia marcar aqui, ó, deixa eu pegar aqui aqui, ó, eu poderia marcar que a última comunicação que teve foi essa aqui, tá? Vou zerar aqui, e eu tenho 20 segundos depois o release, que é aquele tempo ali. Eu transmiti, a TIM está me segurando por 20 segundos e me liberando para ir para idle. Tá? Então esse aqui seria o modo sem PSM. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou habilitar o PSM para a gente ver aquela questão de Active Time. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou habilitar uns timestamps, só para a gente poder ver os tempos entre as mensagens aqui em cima. E eu vou pedir o PSM. Tá? Então, eu vou pedir configuração PSM. Essas strings aqui estão na norma da DGPP. Eu estou pedindo um PSM de 4 horas, tá? Para eu poder ficar 4 horas sem falar com o modem. E depois eu estou pedindo 10 segundos de Active Time. Eu vou enviar isso aqui. A gente pode ver aqui embaixo a mensagem enviada. Então, aqui está o request que eu mandei.
qual foi o pacote que eu mandei lá na comunicação celular, pedindo aqui os 10 segundos do Active Timer e mais em cima, aqui embaixo, as 4 horas de PSM. Posso ver aqui o accept que veio da rede, onde ela diz se ela aceitou ou não. Algumas redes têm valores fixos, né? Então, tem algumas redes que estão, ou OPNs, que tu pede 4 horas de PSM, ele te libera 54 minutos, por exemplo, que é um dos valores padrão. Então, isso ele vai retornar ali. Tá? Aqui a gente pode ver que já houve uma mudança no padrão. Assim que eu habilitei o PSM, a gente pode ver que aqueles picos que são aqueles pontos de paging do estado de idle, que é esse aqui, sumiram, porque ele entrou no Power Save Mode. Mas vamos transferir um pacote aqui para a gente ver isso melhor. Tá? Eu vou novamente pegar o comando aqui, eu vou transmitir então para aquele socket que eu abri, eu vou transmitir um pequeno pacote de teste para lá. A gente vai ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui e habilitar. Então aqui houve a transmissão, tá? Eu poderia pegar, onde é que está aqui o final? Bom, aqui está a transmissão, nesse pico aqui. Aqui vai dar os 20 segundos que teve de idle. Ele veio para idle aqui. E se eu olhar aqui em cima, ó, eu pedi um tal, que é aquele PSM timer de 4 horas, e o Active Timer de 10 segundos. Então, assim que ele entrou em idle, 10 segundos depois ele vai entrar em PSM, que é isso aqui, ó. Isso aqui está em tempo UTC, tá? Então, aqui estava 0,6 segundos, 16 segundos depois ele entrou em PSM. Ou seja, aquela mesma transmissão, essa parte aqui é igual, tá? Essa parte aqui, até agora. Tá? Quando eu estava sem PSM, essa energia que eu gastei aqui, ele dá quantos milicoulombs eu gastei aqui? 700 milicoulombs no caso. Essa energia aqui, ou corrente média de 30 miliamperes, ela é a mesma se eu estou em PSM ou não, porque aqui é comunicação efetiva. Tá? É a mesma nesse caso, com a operadora me segurando 20 segundos. A questão aqui agora é que com o PSM ativado e o Active Timer de 10 segundos, no que terminou isso aqui e eu fui para idle, eu só precisei ficar 10 segundos aqui, que tem uma corrente maior de 1,29 miliamperes. Após esses 10 segundos, eu pude cair para o PSM, que aqui tem 750 microamperes. Tá? Por que está tão grande essa PSM aqui? Porque eu estou com uma serial aqui, eu estou com um thread da serial rodando, eu estou com uma porta trace rodando. Depois eu vou mostrar para vocês uma aplicação pura de low power, a quanto que chega isso aqui. Tá? É muito menos que isso. Então aqui a gente vê aquele formato ali que a gente viu, que é com o PSM. Tá? Vamos fazer um teste agora, João. João, eu quero diminuir ainda mais o consumo. Eu quero não ter esse tempo aqui de 10 segundos. Eu posso vir aqui e pedir novamente para ele configurar o PSM, dessa vez com aquele Active Timer de 0. Tá? Eu sei que a TIM aceita essa configuração aqui, nem todas as operadoras aceitam 0, algumas têm valor mínimo. Tá? Ele aceitou, então isso aqui é o pacotezinho só de transmitindo o request dessa configuração. Vou mandar um novo pacote para lá. Tá? Vamos ver o que vai mudar. Vou mandando esse pacote, transmitir o pacote. Vou ficar refém ali de... ele perdeu o socket, talvez ele fique um tempinho mais ali. Mas eu vou ficar refém ali da comunicação por 20 segundos. E daí, a gente vai ver aqui no terminal que ele foi para idle e imediatamente foi para PSM. Tá? Naquela exemplo anterior, onde é que está? Estava aqui em cima, ele foi para idle e 10 segundos depois ele tinha ido para PSM. Tá mais em cima aqui. Aqui, ó. Ele estava aqui no 0,6 e no 16 segundos ele foi para PCM. Então ele teve esse tempo de que ele ficou ativo ainda escutando a rede. Tá? Aqui, como eu botei o Active Time em 0, ele foi direto de idle para PCM. Ou seja, eu estava no estado conectado eu transmiti, eu fiquei 20 segundos conectado,
Nesses 20 segundos eu poderia transmitir mais um pacote, ou a operadora poderia me mandar um SMS, a operadora poderia me mandar um pacote que eu estaria ouvindo aqui. Deu esses 20 segundos, eu entrei em PSM. Eu baixei as orelhas e vou dormir. Posso ficar até 4 horas dormindo aqui, sem problema nenhum. Tá? Vamos fazer mais um passo adiante. Tá? Esse tempo aqui que eu falei do high aqui, desculpe, esse timer aqui, ele é fixo pela operadora. Eu não tenho como mexer. Eu sou obrigado a ficar 20 segundos ali conectado, mesmo que eu não precise transmitir mais nada. Tá? No release 14 da TGPP, veio um novo modo de operação que a gente chama de High Release Assistant Indication, que é, deixa eu só ajeitar a escala aqui para ficar mais fácil de enxergar, tá? Que é um modo onde tu transmite dados e tu fala, operadora, eu não quero transmitir mais nada, eu não quero ficar 20 segundos presos ali, me libera essa conexão logo. Tá? É justamente isso que o High faz. Vamos habilitar isso aqui para testar, para ver como é que vai ficar essa forma de onda. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que habilitar o modo do High, que é o link High-E para habilitar. Habilitei. Tem uma mensagem aqui dizendo que isso só se aplica na próxima vez que eu for por o modo normal. O que quer dizer isso aqui? Eu tenho que dizer para a operadora que eu vou usar High. Isso é feito no attach na rede. Então, eu vou ter que forçar o meu modem para o modo Flight Mode, o modo desligado, tá? Para eu desconectar da rede. Fiz um deattach da rede. Estou desconectado. E agora eu vou pedir para conectar novamente. Tá? Daí, como eu estava com aquele High habilitado ali antes, quando eu fizer esse attach de novo, ele vai dizer, operadora, esse usuário quer utilizar a feature de High. Então, vou conectar novamente. Tá? Fiz a conexão de novo. Ok. Estou na rede de novo. Tá? Vou só esperar aqui os 20 segundos e ele vai entrar em PSM para ele limpar aqui a figura. E a gente vai fazer uma brincadeirinha com o High aqui para ver como é que fica nesse modo. Tá? Lembre-se que sempre que eu mostrei ali, que eu dei aquele comando de sock send, eu estou mandando sempre um pacotinho sempre igual, tá? Em todos os testes. Ok, estou em PSM. Tá? Vamos mandar um pacote, vamos abrir novamente o socket, porque eu derrubei o modem e liguei de novo, perdi essa conexão. Vou pedir de novo para abrir o socket lá com o Google. Ok, o socket está aberto. Eu vou mandar mais um pacote aqui sem o High, sem o Release Access Indication. Tá? Só para a gente poder comparar. Deixa eu só terminar esse período ali desse tempo de 20 segundos aí. Ele vai para PSM. Foi para PSM. Eu vou botar aqui mais enviar mais um pacote. Tá? Sem o High ainda. Tá? Um pacote normal. Então, transmitir ali meu pacote de teste no socket. Vou ficar refém 20 segundos da operadora. Quase lá. Ok, passaram os 20 segundos, release, fui para PSM. Tá? Agora, o que eu vou fazer? O High funciona da seguinte maneira. Tá? Tu tem que dizer para ele, existem vários níveis de High. Tem um High que é o mais severo, que tu diz, operadora, eu vou transmitir e eu não quero ouvir nada de volta de ti. Tá? É o que tu usa com o UDP, com o protocolo COAP, por exemplo, que é um protocolo que não tem um ACK, não necessariamente tem um ACK. É dispositivos que tu quer transmitir, a caçamba de lixo. Ela transmitiu agora. Se não chegou esse pacote lá na nuvem, não tem problema. Daqui 6 horas vai chegar um outro pacote, daqui 4 horas. Tá? Então, nesses casos mais severos, eu posso pedir um High zerado, digamos assim, sem resposta, ou posso dizer, eu quero um High com 2 ACKs. Então, tu tem ali 2 pagezinhos onde tu pode receber algum retorno. Isso é útil no caso do TCP. Tá? Aqui eu vou habilitar um modo de High. O que eu vou dizer? Estou dizendo High Last. Aqui, nessa aplicação aqui da Nordic, eu estou dizendo o seguinte. Estou dizendo que o próximo pacote que eu mandar é um último pacote de uma comunicação
e eu não quero ter ACK depois dela. Tá? Então, habilitei isso aqui, e agora eu vou mandar o pacote. Vamos ver o que vai acontecer. Mandei o pacote. Ele teve um pico maior, porque no meio do caminho ele trocou de célula, tá? Enfim. Mas vejam aqui que não teve os 20 segundos daquele release antes de eu poder ir para o IDLE PSM. Eu simplesmente transmiti o dado útil e pude ir para a IDLE PSM. Vamos mandar mais um aqui, tá? High last e vai pacote. Transmitir IDLE PSM. Tá? Vamos olhar um pouquinho, vamos parar aqui e vamos comparar. Esse pacote que eu transmiti aqui é o mesmo pacote que eu transmiti aqui. Tá? Mas aqui eu estava sem o high, eu tive que ficar 20 segundos conectado aqui. Tá? Que é o mesmo pacote que eu transmiti. Onde é que está? Aqui. Tá? Que eu tive que ficar 20 segundos e tive que ficar mais 10 segundos ouvindo a operadora. E é o mesmo pacote que eu transmiti aqui, onde eu transmiti e tive que ficar conectado. Vamos fazer uma comparação de corrente. Vou pegar aqui, tentar pegar aqui sempre uns... Não sei se você conseguir pegar em todos, sempre 1 minuto, digamos. Tá? Ó, 1 minuto aqui, corrente média aqui, 12,46 mA, 100 PSM. Tá? Se eu pegar aqui, que teve o PSM entrando e teve só 10 segundos, né? Ele já caiu para 11 miliamperes aqui. Tá? Vamos pegar mais um, vamos pegar 11,78 miliamperes. Vamos pegar aqui onde eu zerei o Active Time. Vou pegar 1 minuto também de novo. Caiu um pouquinho. Tá? Caiu... até aumentou um pouquinho. Aqui não está impactando tanto aqui nesse período. Tá? Mas imagine que fosse um tempo maior de Active Time. E se eu vier aqui agora nesse último que eu fiz, esse aqui, por exemplo, pegar 1 minuto aqui. Deixa eu pegar mais... Deixa eu rodar mais tempo aqui. Deu. Vamos pegar 1 minuto. Ó, de 11, 12 miliamperes, caiu para 1,6 miliamperes de corrente média desse período. Eu poderia ver pela carga aqui também. Tá? Ou seja, a gente consegue diminuir bastante esse consumo. Tá? Eu queria mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu só reprogramar a placa enquanto a gente conversa aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar para a apresentação. Aqui. Tá? O que eu mostrei ali então? Essa parte aqui do PSM do IDLE, que a gente viu com aqueles timers ali. Primeiro eu mostrei com esse modo aqui. Depois eu zerei esse Active Timer, tá? Fazendo ele ir conectado para PSM direto, sem ficar aquele tempo ali ouvindo a operadora. Tá? Depois entrou o high. No high a gente pegou e diminuiu esse tempo aqui. Então eu pude diminuir ele, tá? Por um tempo mínimo ali para receber alguns ACKs, ou então eu posso zerar ele, que nem eu fiz ali, transmitir e já entrar em PCM. Tá? Importante aqui que quando eu estou em PCM, nesse exemplo que eu dei aqui, eu estou com a orelha baixada, eu não estou ouvindo nada, eu não recebo SMS, eu não recebo pacote vindo da nuvem, não recebo nada. Tá? Existe um outro modo que eu não cobri aqui na apresentação hoje, que é o chamado EDRX, que é o Discontinued Receiving Mode, tá? Onde tu acorda com a operadora, ó operadora, vou ficar em PCM, mas cada 80 segundos, a cada 2 minutos, a cada 40 minutos, eu quero ter uma janela de paging aqui, onde tu possa mandar alguma coisa para mim. Tá? Então tu gasta um pouquinho mais de energia, tu acorda esse período com a operadora e de tempos em tempos tu tem uma garantia de latência de downlink garantida, tá? Que eu não cobri hoje aqui na apresentação. A Nordic tem uma ferramenta online, que é o Online Profiler,
que eu botei o link aqui na apresentação para vocês, onde tu pode simular esses consumos. Tá? Então, eu poderia aqui, por exemplo, vir aqui, eu poderia selecionar aqui nesse simulador NBOT que a gente estava ali. Vamos botar aquele caso da caçamba de lixo que eu botei, por exemplo, que eu estava com um PSM de 4 horas, 14.400 segundos. Tá? O Active Time estava em 10, no primeiro caso. Ali, aqueles ciclos dos pagings, 2.56 é o padrão que estava ali. E eu estava transmitindo, vamos dizer que eu transmitia 100 bytes a cada 4 horas. Tá? Essa ferramenta da Nordic que vai me dar os tempos aqui, tá? Simulados, né? Não que nem eu estava ao vivo ali, com tempos e correntes aqui, e vai dar aqui o consumo médio nesse período. Então, se eu fizer uma aplicação que a cada 4 horas comunica 100 bytes, eu tenho aqui 11.4 microamperes, tá? Com Active Time de 10 segundos. Se eu diminuir o Active Time para 0, tá? Eu vou ter uma reduçãozinha para 10 microamperes ao longo dessas 4 horas, né? Por isso que dá menor. Porque a corrente real dele numa aplicação PSM é em torno de 2.7 miliamperes. Que é o que eu estou tentando aqui em paralelo mostrar para vocês. Tá? Em seguida eu já mostro a mesma aplicação rodando um PSM puro para a gente poder medir essa corrente. Tá? Que mais? Essa solução roda do 9160 roda todo com o Zephyr RTOS como sistema operacional. Então o SDK da Nordic está todo baseado no Zephyr. Tá? É bem simples de desenvolver, tá? com esse cara. Tem bastante exemplos prontos. Os kits. Tem esse kit 9160 que eu mostrei, que é o que eu estou usando aqui, que é um mais carão de Arduino. Ele vai ter headers aqui para poder fazer a comunicação. E tem um outro kitzinho, que é esse que eu estou na minha mão aqui, que é o FING91, que é essa caixinha aqui, tá? Uma caixinha bem pequena, que tem bateria interna nela aqui, e tem sensor de umidade, sensor de temperatura, sensor de pressão, um buzzerzinho, sensor de luz. Tu consegue fazer prova de conceito com esse cara aqui de comunicação celular de baixo consumo. Tá? Existe todo um... Eu, como engenheiro de aplicação, na BPM, trabalhando com o Nordic, estou dando todo o suporte para os clientes, porém, tem todo um fórum da Nordic que a gente consegue ter suporte também. A gente consegue ter suporte dos especialistas da Nordic lá dentro, inclusive revisão de esquemática, revisão de layout. Deixa eu só aqui reprogramar minha placa rapidamente. Tá? NRF... Uma outra aplicação aqui. Ô, João, deixa eu dar um recado aqui pro pessoal. Ok. Pessoal, todos os links para o CIP NRF 9160 da Nordic, lá tanto da Mouser quanto da Anatel, tá, com a certificação, eu deixei no chat, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e-mail pro João, daqui a pouco ele vai passar o e-mail para vocês. Agora, estou reprogramando o cara, eu já mostro para vocês o consumo real. Enquanto isso, Thiago, não sei se tem perguntas para eu ir respondendo. Tem sim, tem uma bem tranquila aqui. O Marco César pergunta se todos os comandos são disponibilizados na documentação do módulo. Sim. Então, a documentação do módulo, esse é o primeiro ponto, né? Esse não é um módulo, este é um CIP. Tá? Então ele tem ali o core do microcontrolador, né? E o core do modem. Tá? Tu pode, se tu quiser externar uma interface serial para te comunicar com comandos AT, por exemplo, tu pode fazer, tá? E mandar comandos AT para o 9160 e ter um microcontrolador externo. Tu vai estar desperdiçando o 9160, mas tu poderia fazer. Mas a ideia aqui por trás, principal, é tu poder rodar tudo dentro do core de aplicação. Então, tu tem uma API toda alto nível que tu poderia utilizar direto em C, comandos de connect, de modo PSM e tudo mais, ou então tu pode injetar comandos AT direto do modem. Tudo é documentado, tem todos os comandos AT direto no modem estão documentados, e toda a API da Nordic é documentada. Essa aplicação aqui que eu estava rodando, que é o Modem Shell,
que eu mostrei para vocês, também tem toda a documentação desses comandos aqui. Tá? Deixa eu só Legal. mostrar aqui para vocês, então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou rodando aqui uma outra aplicaçãozinha, tá? Que essa aqui realmente é baixo consumo. Tá? Deixa eu até aumentar aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um programinha mandando um pacote UDP, tá? De tempos em tempos e entrando em... ele está com RAI aqui, que estava habilitado no modem, mas está com Active Time e depois indo para PSM. Tá? Vamos medir o consumo aqui em PSM. 3.15 mA. Tá? Deu um pouquinho mais que o 2.7. Teria que dar para chegar em 2.7 desligando mais algumas coisas do modem. Tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho uma placa mandando um pacote UDP. Quando ela manda o pacote UDP, nesse caso aqui, ela consome 170 milicoulombs. Ela consome nesse pequeno período de 32 segundos 5.16 mA. E eu poderia deixar esse modem dormindo, tá? Por 4 horas, consumindo 3.15 microamperes. Tá? É isso que faz chegar naqueles valores médios que a gente viu na simulação da Nordic de 5 microamperes numa aplicação, 4 microamperes numa aplicação. E, se vocês verem os picos, tá? Não cheguei a mostrar antes os picos ali, os picos máximos que a gente teve ali foram 250 miliamperes. Tá? Pega praticamente qualquer módulo que tem no mercado ali, tu tem módulos que chegam a picos de 2 amperes por aí. Tá? Então tu tem um módulo, tu tem um modem, né, um SIP, que tem picos de 250 miliamperes e tem PSM de 2.7, 3 microamperes, cara, te dá um outro nível de consumo, te simplifica muito a tua alimentação, faz a tua bateria durar muito mais tempo. Tá? Então, esse que eram os principais pontos que eu queria mostrar para vocês. Aquela parte ali da gente conseguindo diminuir o tempo da comunicação com o NB-IoT para economizar energia, tá? Além de mostrar qual é o valor do pico que tem ali, máximo, 250 mA, e mostrando aqui o valor de floor, o valor mínimo que a gente tem do PSM, que é muito pequeno. Né? Aqui ele transmitiu de novo um outro pacote de DP de 100 bytes, com high e com active time, acho que está 16 segundos aqui, ou 20 segundos. Tá? Então, é muito baixo consumo esse cara. Esses são os diferenciais desse cara. Tem mais perguntas, Thiago? Tem sim. Tem uma pergunta do Jonathan aqui, que ele fala, além da redução de lista de materiais, qual a principal vantagem, desvantagem, entre utilizar um NR9160 ou um conjunto NRF52 mais um outro modem, por exemplo? Tá, aí tem algumas questões. O 9160 é o cara celular que tem o core de aplicação dentro. Tá? Eu poderia pegar um modem padrão de mercado, um modem AT padrão de mercado e botar um microcontrolador externo. Tá? E fazer ali por comandos AT, um ARM externo comunicar com um modem AT. Tá? A vantagem aqui é essa integração. Tu vai ter tudo isso em 10 por 16 milímetros, tu vai ter tudo isso com um único alimentação, tu vai ter um tamanho bem reduzido. Tá? Esse cara aqui, ele não tem Bluetooth. Tá? Ele tem um core de aplicação e tem o modem. Tá? Ele é isso aqui. Ele não tem Bluetooth. Eu vi que na pergunta tinha o NRF52, que é Bluetooth. Tá? Como é que eu poderia fazer para ter Bluetooth junto aqui? Eu poderia pegar um carinha pequenininho, um NRF, um 52810, por exemplo, ligar numa serial aqui, tá? E com o Zephyr, eu consigo externar a interface eu consigo fazer com que esse NRF52 externo aqui, tá? NRF52 aqui, tem uma interface que a gente chama HCI aqui, tá? Eu estou rodando aqui embaixo o controlador de Bluetooth aqui, parte de baixo, nível aqui. Estou expondo essa interface, esse controlador pela interface HCI e rodo aqui dentro a parte do host do Bluetooth. Tá? Eu tenho um videozinho, posso mandar depois pesquisar no meu canal no YouTube. Eu tenho um videozinho onde eu mostro essa caixinha aqui fazendo justamente um gateway Bluetooth LTE. Tá? Porque dentro dessa caixinha, do outro kit também, tu tem o 9160 e tu tem um chip de Bluetooth do lado. Tu tem exatamente isso aqui, tá? Que tu pode fazer nesse cara. Mas a sua vantagem é isso, é juntar tudo, menos fonte, menos componente,
menos perdas, tamanho menor, bateria maior. Tá joia, João. Obrigado. Tem uma pergunta aqui de um engenheiro que não quis se identificar. Existe um tempo mínimo para Active Timer T3324? Ou o modem pode ir direto do Connected para o PSM? Então, foi aquilo que eu demonstrei. Eu consigo botar Active Time 0. Né? Depende da operadora. Tá? A maioria delas liberam 0, algumas têm tempo mínimo. Tá? Então, acho que essa pergunta foi mais cedo. Eu consegui mostrar ali antes. Tá, joia. Última pergunta do Wilter. Ele fala sobre a cobertura Narrowband 1 e Narrowband 2 no Brasil. Como que ela tá, João? Você tem informações sobre isso? Tenho. TIM, 100% das células LTE estão com NB, com certeza NB1, estavam em processo em colocar o NB2, tá? Teria que dar uma confirmada com eles para ver, tá? Mas 100% da rede da TIM tá com NB. Da Vivo, eu acho que deve estar chegando a 100% também, tá? Então a cobertura está bem... É basicamente a mesma cobertura do 4G, Wilter. Aonde tem 4G, tu consegue ter isso aí. Tá? A gente sabe que, historicamente, o pessoal tem um pouco medo de sair do 2G por causa de cobertura. Tá? Historicamente, o 2G tem uma cobertura maior, porém, essa cobertura tem aumentado bastante com o 4G. E aquilo que eu comentei, com o 5G... o 5G usa antenas 4G também para fazer o back-end, digamos assim, do 5G. Tá? Não vai estar todo mundo conectado em 5G. Vai estar muita gente conectada no 4G, no chamado 5G. E ele usa o LTM e o NB-IoT. Ou seja, à medida que as operadoras aumentam a rede 4G e aumentam a rede 5G, tu vai aumentar ainda mais essa cobertura e já está acontecendo lá fora, as operadoras começam a falar aqui já também, que é o sunset, que a gente chama do 2G. Porque é o 2G ser reutilizado para o 5G, a mesma frequência, então o 2G começar a ser descomissionado. Obrigado, João. Obrigado, Wilter. O Fábio pergunta o seguinte, como contratar o plano de dados, João? Esses dev kits, eles já vêm funcionando? Como que funciona esses dois que você mostrou? Os kits da Nordic, eles vêm com um SIM card da eBasis, tá? Que é uma operadora que é uma parceira da Nordic. Ele suporta aqui no Brasil apenas LTE-M, tá? Não tem como usar com a eBasis com a NB-IoT por enquanto, tá? Porém, existem alguns... deixa eu voltar aqui na apresentação. Existem alguns players, né, que nem eu comentei antes aqui da Virtuais. Daí, como é que a gente tem acesso, então... Deixa eu ir para o lado correto. Como é que a gente tem acesso, então? Tá? A gente pode ver isso direto com as operadoras, tá? Porém, tem brokers como a Virtuais, que é uma parceira nossa, que eles conseguem te vender, te fornecer em volume menor. Então, por exemplo, eu tenho da Virtuais, eu tenho um chip da Vivo LTM, um chip da Vivo NB-IoT, um chip da Claro LTM e um chip da TIM NB-IoT, meu contato com eles. Tá? Às vezes, direto com a operadora, tu precisa de um volume um pouco maior, precisa ter um projeto maior para ter acesso direto. Joia, obrigado, João. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até agora, tá? Ou que estão vendo o replay no YouTube, que a gente vai compartilhar também no YouTube. Gostaria de agradecer muito a Mouser Electronics por trazer, né, e proporcionar com que as empresas fabricantes venham aqui, né, através, né, de outras empresas, no caso da BPIM aqui, que disponibilizou o João Dúlios para fazer essa apresentação exclusiva aqui sobre o Nordic. E é uma tecnologia super nova, que já está à venda, você consegue comprar os dev kits, eu deixei os links aqui, ele já está homologado na Anatel, pronto para usar. Uma das perguntas foi com relação à redução de BOM. Todo engenheiro de desenvolvimento de hardware adora redução de BOM, né? E quando fala que não precisa daqueles indutores e daqueles capacitores grandes, né? São mais caros, né, João? Isso olha o tamanho da BOM aqui. Olha aí. Tá. Pessoal, manda e-mail pro João. João, fala seu e-mail aí, por favor. Pode usar, vou botar aqui no site, no chat, contato@bpmrap.com.br, e daí o pessoal redireciona para mim, tá, as questões.
Tá, joia. Contato@bpmrap.com.br. O João Exatamente. responde todas as perguntas. Então, pessoal, se tiver perguntas de tudo, tá? Com relação a como desenvolver a placa, o hardware, ou fazer bring up, utilizar o Zephyr na placa, fala com o João, que o João ajuda vocês. Vamos aproveitar esse canal direto aqui com o pessoal da Nordic através da BPM, tá bom? Obrigado, João. Obrigado muito pelo seu tempo, por ter desenvolvido essa apresentação aqui pra gente. Perfeito. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Pessoal, agora eu vou dar um último recado aqui para vocês. Hoje nós vamos ter um treinamento aqui com o João Dúlios também, tá? Que é um treinamento pago sobre o Zephyr. A gente não precisa de nenhuma placa na mão para participar desse treinamento. É um treinamento exclusivo aqui do Embarcados, que a gente vai acontecer uma vez, ao vivo, tá? Começa daqui a pouco. O João já fez os PDFs da apresentação, já está pronto aí, tinindo para mostrar para vocês. O Zephyr ele é suportado por mais de 350 placas de desenvolvimento, então se vocês tiver alguma placa aí, vocês podem inclusive experimentar e rodar na prática, né, o Zephyr depois que fizerem o treinamento com o João, porque as aulas ficam gravadas lá na plataforma, entendeu? Então o site é cursos.embarcados.com.br. Beleza, pessoal? Obrigado, João. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Mouse Electronics. Obrigado, BPM. Obrigado, Nordic. É isso aí. Até logo. Até o próximo webinar.